Pensa o seguinte, toda nação precisa de um livro de regras, certo? A sua Constituição. Mas o jeito que esse livro é escrito, isso revela tudo. Revela a relação entre o povo e o poder. E isso já nos leva direto para a pergunta central de tudo. Afinal de contas, quem é que tem o poder de escrever as regras para um país inteiro? Como a gente vai ver, a resposta para isso está longe de ser simples. Ok, para entender isso, vamos começar pelo modelo mais, digamos, radical. Aquele em que o poder vem todinho, de cima para baixo. E é aqui que entra o conceito de Constituição outorgada. O nome já entrega tudo, né? Ela é outorgada, ou seja, imposta por quem está no poder. Não tem discussão, não tem participação popular, a decisão é unilateral. E olha, isso não é só uma ideia abstrata, não. A nossa própria história aqui no Brasil está cheia de exemplos disso. Aconteceu em 1824 com Dom Pedro I. Depois, de novo, em 1937, com Getúlio Vargas e o Estado Novo. E mais perto da gente, em 1967, durante o regime militar. Em todos esses momentos, as regras do jogo foram definidas sem consultar ninguém. Então, qual é o resumo da ópera aqui? Uma Constituição imposta, ela já nasce de um ato autoritário. A participação do povo é zero. E por não ter essa base democrática, o poder fica todo concentrado. Geralmente, a validade dela dura o mesmo tempo que o regime que a criou. Mas nem tudo é tão preto no branco assim. Agora, a história começa a ficar um pouquinho mais complexa, com uma dinâmica de poder que muda sutilmente. Olha só que interessante essa comparação. Parece um detalhe, mas faz toda a diferença do mundo. Na Constituição imposta, o governante cria a lei e fim de papo. Já na cesarista, o governante também cria a lei. Só que no final, ele vira para o povo e pergunta: e aí, concordam? Esse modelo tem nome, é a Constituição Cesarista. A ideia é a seguinte: um líder ou um grupo no poder prepara o texto todinho, mas, para dar uma aparência de legitimidade, ele submete esse texto a uma votação popular, tipo um referendo. A participação popular aqui se resume a dizer sim ou não. E se isso parece um conceito teórico, saiba que não é. Aconteceu de verdade lá na França com Napoleão Bonaparte em 1799. Anos depois, o sobrinho dele, Napoleão III, fez a mesmíssima coisa. O curioso é que aqui no Brasil a gente nunca teve um caso clássico, um exemplo puro desse tipo de constituição. E agora a gente chega no terceiro tipo, que é o oposto de tudo que a gente viu até aqui. É o ideal democrático, em que o poder, finalmente, vem de baixo para cima. Aqui a gente está falando da Constituição promulgada. A lógica aqui é completamente invertida. Primeiro, a população vai às urnas e elege seus representantes. Esses representantes formam uma Assembleia Constituinte, e é essa Assembleia que vai debater e escrever a lei mais importante do país, em nome do povo. 72 milhões. Para um pouco e pensa nesse número. Essa foi a quantidade de votos na eleição para a nossa Assembleia Constituinte, lá em 1986. É uma escala de participação popular que, fala por si mesma. E todo esse processo deu origem a uma Constituição com um apelido muito forte, que diz tudo sobre ela: Constituição Cidadã. Tá, mas por que cidadã? O que esse nome quer dizer na prática? Bom, ela foi o grande símbolo da nossa redemocratização. O processo todo teve uma participação popular imensa, com milhares de sugestões vindo direto das pessoas, audiências públicas. Ela foi o reflexo de um desejo enorme do país inteiro por mais direitos e mais liberdade. Beleza, a gente viu os três tipos. Agora vamos colocar tudo lado a lado para fechar o raciocínio e ver por que essa origem é tão importante. E esse quadro aqui, nossa, ele resume tudo de um jeito perfeito. Vamos olhar com calma. A imposta, ou outorgada, lá em cima, sem participação nenhuma e com poder total na mão do governante. A cesarista, no meio, com uma participação indireta, um poder meio dividido. E, finalmente, a promulgada, em que a participação indireta, o poder nasce do povo e a legitimidade é democrática. Os exemplos do Brasil ali na última coluna contam bem essa história, né? Porque, no fundo, a forma como a Constituição nasce não é só um detalhe burocrático, sabe? Ela diz muito sobre a alma daquela nação. No final das contas, o que está em jogo é isso: a relação entre quem governa e quem é governado. E aí fica a pergunta para a gente pensar. O que a história constitucional de um país, com todas as suas reviravoltas, realmente nos diz sobre o seu povo?